Meus Direitos, com Dr. Jurandir Pereira. E esse maravilhoso trouxe convidado, nosso colunista, né, Jurandir Pereira, trouxe a advogada Caroline André. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda. Olha o outro ali, tá se escondendo, né? Hoje eu já Menino, tava hoje ele veio sentado só ali. do colete, viu? Tá, Que ele ó. não... E a gente veio combinando de novo. Foi, já é uma prévia aí que tá chegando no final do ano, E é, né? Já fica desse jeito. Eu, doutor Jurandir, doutora Caroline, bem-vindos. Muitíssimo obrigada. Eu sou de um tempo, doutor Jurandir, tu é do meu tempo também. Não, Quando eu a sou gente novo. via assim, ó. Tá me chamando de velha, é? Eu sou do Ruge pra cá. Então vou. Que dizia assim, ó, criança não tem gosto, tem agonia. E a gente tem percebido cada vez mais que os pais têm buscado escutar mais as crianças, entender que elas também têm os seus direitos, né, doutor Jurandir? Não é essa que é o pai que manda, o pai que define, enfim, fica nessa linha tênue. E aí, doutor Jurandir, boa tarde. Boa tarde, minha Paraíba. Hoje eu trouxe aqui a doutora Caroline do meu lado pra gente encerrar esse mês, que foi o mês da criança, né, com tantos direitos. Realmente, hoje não é só gostos, é direitos. A gente tem que falar hoje que só na Paraíba, Desirê, mais de 5.500 pessoas denunciaram, sendo que 40% para o Ministério Público era de maus tratos com crianças e adolescentes. Ô, doutora Caroline, o que é que a gente pode considerar ali como os maus tratos? A gente sabe que existe a lei da palmada, que antes era tudo assim, olha, eu levava uma chinelada, minha mãe jogava chinelo em mim, tudo se resolvia no cacete, dizia muito isso, né? Hoje, o que é considerado maus tratos? Essa, não pode dar uma chineladinha, não pode ter essa repreensão física, como é que funciona? Então, boa tarde, Desirê, boa tarde ao público. Maus tratos, hoje nós temos aí uma vasta linha de direcionamento. Por quê? Nossas crianças, elas precisam ser protegidas no que diz respeito à parte psíquica, moral, a parte física e tudo que envolve uma violação, um abuso, né? A gente vai ultrapassar um limite e começar a ferir, a restringir certos direitos da criança, aquilo já começa a ser caracterizado como maus tratos. Então, nós temos a violência física, que é grandiosíssima. Infelizmente, nós temos que tratar dessa situação que é tão delicada, lato sensu, né? Nós temos que tratar a nível Brasil, a nível nacional e até mundial. Nós estamos aí nos deparando com pessoas, com crianças que estão ali na fase de desenvolvimento cognitivo, crianças que precisam sim ter aquela instrução para poder adquirir um desenvolvimento saudável e muitas das vezes nós estamos ali nos deparando com pais ou até responsáveis que não possuem aquela paciência, aquela dedicação que aquela criança vai precisar em determinada fase da sua vida. Então, toda violência, ela tem que ser, sim, reprimida, tem que ser, sim, coibida. Por quê? Porque nós precisamos proteger alguém ali que está na fase de desenvolvimento. A parte psíquica e moral, todas as vezes que dizemos um não, aquela criança ela vai interpretar de uma forma diferente. Então, é até natural, é normal da criança começar a fazer birra, ter toda aquela situação ali de desencontro de informações. Por quê? Porque ela está aprendendo, ela está absorvendo ali. E naquele momento, é sim fundamental que os pais, os responsáveis, que a família comecem a entender que a criança precisa sim ter limite e impor limite é necessário, mas que de forma saudável ela consiga absorver isso, porque se você começa a ultrapassar esse limite, você vai começar a se aborrecer e ali uma coisa vai desencadeando a outra e acaba que, de fato, acontece muitas das violências, dos abusos aí, dos ultrapassados limites. E, doutor Jurandir, é muito triste, né, que a gente vê, você falou aí sobre casos de maus tratos, que já são levados ali à justiça, de denúncias, e o que eu acho que ainda choca muito hoje em dia são casos, por exemplo, de abuso sexual, que muitas vezes é dentro de casa, né, doutora? Não, doutor Jurandir? E aqui eu peço até para chamar a atenção disso. A força do Conselho Tutelar é um órgão autônomo e como cresceu dos anos 90 para cá? A gente não ouvia falar do Conselho Tutelar nos anos 90, até o começo dos anos 2000. E hoje tem até inclusive uma campanha aqui de eleição do conselheiro tutelar. É algo que é grande, é algo que, por exemplo, interiores, né? A gente sabe a força em Campina Grande, a força em Mamanguape, a advogada que atua também lá no Litoral Sul sabe a força do conselheiro tutelar, que é eleito porque a população cobra. A população hoje e as crianças, elas estão praticamente assim
E a violência, e hoje a violência não é algo tão grande. A violência começa ali na alienação parental quando tem uma separação dos pais, muito né, triste, doutora? né, doutora? Na questão das guardas também. Infelizmente. Não é? A gente tem essas demandas. A criança que hoje tem deficiência está dentro dessas estatísticas que eu trouxe aqui hoje como uma das crianças que é mais maltratada, justamente dentro de casa. Então, assim, o dever da violência com a criança e o adolescente hoje, principalmente essa parte psíquica, é algo que choca. E na nossa Paraíba é algo que tem tomado proporções muito maiores. Vocês já sabem, né, que a dinâmica agora do quadro Meus Direitos, toda semana a gente traz assim de uma forma para ficar mais gravadinho na cabeça, se é verdadeiro, se é falso. Coloca uma informação aqui na tela, vamos colocar a primeira, que aí doutor Jurandir e doutora Caroline vão nos ajudar a entender. Vamos lá. É verdadeiro ou falso? A guarda unilateral é a mais utilizada na legislação brasileira, sendo a regra no ordenamento brasileiro. Quando a gente fala em guarda unilateral, é que vai ficar ou com a mãe ou com o pai, é isso? Exatamente. E será que ela é regra? O que é que tu acha desse regra? Eu acho que não, porque eu vejo muita gente vivendo a guarda compartilhada. E aí, doutora, é verdadeiro ou falso? Então, Desirê, é falso, certo? A guarda unilateral, ela não é a regra. A regra é a guarda, de fato, compartilhada. A guarda unilateral está corretíssima. A guarda unilateral, apenas um dos genitores vai possuir aquela força de decisão comparada ao outro, claro que vai ser maior. Então, a guarda unilateral, uma vez que ela é designada ali naquele processo de separação, que ela é firmada ali naquele processo de separação, um dos pais não vai ter tanto contato, apenas aquele contato quinzenal, que é o que costumamos ver, vai ter um lar de referência. A guarda compartilhada também tem um lar de referência. Você vai ficar com sua mãe ou com seu pai, contudo, o poder de decisão, existe uma harmonia entre a comunicação dos pais. Infelizmente... Quando se tem violência, doutora? Como é que fica essa guarda? Quando se tem violência. Então, a guarda compartilhada ela precisa ser harmoniosa. Ela precisa ser dinâmica, até para a construção cognitiva daquela criança. Então, a criança precisa saber que o pai e a mãe estão andando um ao lado do outro, mesmo que separados. Mesmo não mais como casal, né? Exato. Quando acontecem casos de violência, nós temos sim avaliações psicossociais dentro daquele processo que vai conseguir identificar que não existe, não tem condições daquela família seguir numa guarda compartilhada. Então, E aí é cessado. Infelizmente não tem como avançar ali na guarda compartilhada se não houver harmonia. Tá. Então aqui só pra gente entender, a guarda unilateral pode acontecer, mas ela não é regra, né? No caso, assim, algo que é mais comum é exatamente ter a guarda compartilhada para que possa aí ter essa convivência com o pai, com a mãe, né? Com os pais, com as mães, enfim, né? Independente de como seja essa organização familiar. Vamos colocar mais uma afirmação aqui na tela, doutora? O percentual máximo fixado de 30% do salário dos pais para fixação de pensão alimentícia é uma lenda. Esse tema sempre rende muito, hein, doutor Jurandir? Quando a gente fala de pensão alimentícia, eu acho que sempre tem muito aquela questão do é sempre muito pouco, é insuficiente, ele quer pagar esse valor e acha que já está fazendo tudo. Enfim, sempre vai ser relacionado a 30% do salário? Antes eu queria só alertar rapidão aqui, para antes de passar para a doutora Caroline. A gente está falando sobre a questão da criminalização e a proteção da criança. A fixação da alimentícia, ela não é para a mãe, de nenhuma forma. Porque tem essa discussão hoje no ordenamento brasileiro, ela é exclusivamente para a criança, para o adolescente. Está previsto, inclusive, no ECA, vários artigos. Então, doutora, por que isso pode ser verdadeiro ou falso hoje? Então, aqui nós temos a seguinte afirmação. O percentual de 30%, ele é uma lenda? É uma lenda. É uma lenda? É uma lenda. É falso? Por quê? É falso. Por quê? Na verdade, é uma lenda, é verdadeiro. Então, não existe aquele percentual máximo de 30%. Pode ser mais de 30%. Pode ser mais de 30%. Inclusive, nós temos que analisar necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O que significa isso? A gente vai começar a destrinchar aqui até para trazer para o nosso cotidiano. Sim. A situação de necessidade é quando eu começo a apresentar
quais são os gastos que aquela criança Que aquele tem. dinheiro não está sendo Aquele suficiente, dinheiro não está né? sendo suficiente. E aí cabe revisão de pensão, uma vez que é fixado, cabe revisão de pensão. Se não fixei uma pensão, se não tem uma oferta de alimentos, ingressa com pedido para que aquilo seja ajustado. Possibilidade, e aí a gente traz para a pessoa que vai prestar os alimentos. Então, pode ser pai, pode ser a mãe. A avó, E né? aí, Porque tem os avoengos os alimentos também. avoengos. O que é que a gente precisa entender? Se aquela pessoa tem a condição suficiente E aí pra que atender a necessidade vem o da babado, criança. doutor Jurandir. Por quê, doutora Caroline? O que é que acontece? Os jogadores de futebol sempre estão aqui, né? Ai, Nessa mas assim, trincheira. sempre o que é que a gente vê em situações que não são de jogadores de futebol, mas de pessoas comuns, né? É que talvez na carteira seja um valor fixado, mas que a pessoa tá lá na rede social só luxando, é em lancha, é em viagem, é em fim de semana. E hoje, inclusive, isso tudo pode ser usado como mostra de tem possibilidade dele aumentar esse valor sim. Exato, Rede social exatamente. hoje é a principal denúncia. Exatamente. A rede social é a principal denúncia. Por quê? Porque nós conseguimos, através das fases processuais, informar que aquela pessoa ali alimentante, ela tem sinais exteriores de riqueza. Eita, não pode nem Sinais dar close, exteriores não de pode nem riqueza. ser falso rico na internet, porque senão aí? tu se lasca todinho, menino. Esses sinais exteriores de riqueza traz o terceiro tópico, a proporcionalidade. Então, eu vou fixar um alimento, vai atender a necessidade da criança, aquele pai ou aquela mãe, aquele responsável, o avó, ele vai, sim, prestar os alimentos dentro de uma realidade atingível. Certo? Tem que ser estratégico? Tem. Contudo, não podemos negar que vai existir sinais exteriores de riqueza. Eu preciso juntar o máximo de coisas possíveis e todas as vezes, pasmem, que todas as vezes que nos deparamos dentro de um processo com sinais exteriores de riqueza, aquela pessoa faz questão de mostrar que tem sinais exteriores de riqueza. Então, os jet skis, as lanchas, os É close, meu amor, é Por isso close. que eu só ando de Uber, né? Não, meu amor, eu só ando de ônibus, ninguém vem achar. E o pior que o povo ainda acha que eu tenho dinheiro. E olha que eu fico dizendo, eu tô quebrada, eu tô cartão, e o povo acha que eu sou um Mas lá no personagem. novo milênio você sabe que não é assim, né? Ai, A como fama- é difícil. Olha, é o seguinte, vocês continuam aqui comigo. Perfeito. Inclusive, vamos convidar o pessoal de casa, entenderam, Por né? favor. Quer falar assim, eu vejo fulano que bate no filho, posso denunciar? Ih, bom. Quer saber mais também com relação à pensão? Quer ter essas informações? Tudo que você acha, né? Que é do universo da criança, do adolescente. Aproveita aqui os especialistas maravilhosos. Manda pro nosso WhatsApp, 991222540. No próximo bloco eles voltam e a gente continua falando desse assunto. Combinado? Combinado. Vamos tomar uma aguinha, viu? Um Hoje- cafezinho. Hoje vai bombar, porque Vai, criança, vai né, sim. já sabe como é que é, né? Verdade. Ó, eu comecei hoje o quadro, né, falando exatamente que outubro é o mês